Tirando dúvidas de filosofia. Para começar, a gente começa falando sobre o que é lógica, né? A lógica é um instrumento para ajudar na organização das ideias, para a gente se comunicar de forma mais coerente e ser compreendido. As falácias são a organização de expressões não válidas, né? Então, nós temos aí uma proposição que ela não é válida, sem querer eu uso ela, eu estou fazendo uma falácia. Se eu faço proposital, se eu uso ela propositalmente, eu posso chamar isso de sofisma. A petição de princípio é um dos tipos de falácia. É quando a gente troca a posição dos termos, né? Então, eu uso uma proposição. Patrícia é professora. E depois uso outra proposição trocando. Toda professora é Patrícia. Eu estou, de princípio, errando aí, porque eu estou querendo dizer que a ordem dos termos não altera a lógica da proposição, e altera. Então, os termos seriam aí Patrícia e professora. Premissa é toda a proposição que vem antes de uma conclusão. No silogismo, o lógico, o coerente e o correto é virem duas premissas e depois uma conclusão. São 8 as regras do silogismo. Ele tem que ter 3 termos: o maior, o menor e o médio. Então, a gente usou um silogismo bem simples na sala de aula. A gente colocou assim: todo branco é preto, o amarelo é branco. Concluindo, né? Portanto, o amarelo é preto. Então, eu tenho aí o termo maior, que é preto, o termo menor, que é amarelo, e o termo médio, que é branco. Das duas premissas negativas, nada vai resultar. De duas premissas particulares, nada vai resultar. Então, não temos conclusão. O termo médio nunca entra numa conclusão. Acabei de dar o exemplo, né? Todo branco é preto. O amarelo é branco. Portanto, o amarelo é preto. O termo médio é o branco e ele não está na conclusão. O termo médio, ele deve ser total pelo menos uma vez. Nenhum termo pode ser total na conclusão, sem ser total na premissa. De duas premissas afirmativas, não se conclui uma negativa. A conclusão sempre segue a premissa mais fraca. Nas duas premissas, se uma delas for negativa, a conclusão é negativa. Se uma delas for particular, a conclusão é particular. Podemos usar a lógica na comunicação? Sempre estamos usando a lógica na comunicação. A lógica proposicional é a lógica simbólica, é a lógica em que eu troco a afirmação, a afirmativa, a proposição completa, por um código, por uma letra. E, geralmente, nós temos conectivos também para ser usados. E a gente explicou isso na aula de lógica simbólica. Então, a gente tem aqui lógica proposicional, é a lógica que usa esses códigos aí, esses conectivos dentro da expressão. E aqui a gente colocou como exemplo, eu tenho a água em Marte. A expressão ela é afirmativa, ela não precisa de conectivo nenhum. Ela precisa apenas de um termo que substitua a frase completa. E eu substituí por P. Então, se a água em Marte é P, não há água em Marte, é um símbolo do não com a letra P. Essa aula foi bem explicadinha, tem um vídeo na sala de aula virtual. Qualquer coisa só é procurar lá. Racismo, ele é um sofisma? Sim, ele é um sofisma. Porque nós usamos justamente uma conclusão apressada, onde a gente coloca que toda pessoa que é negra, ela é inferior. Além de ser uma falácia, né, você também está tendo aí a intenção de diminuir o outro, por isso sofisma. Lógica simbólica é a mesma coisa que lógica proposicional ou lógica matemática. A dedução, ela pode ser ofensiva? Pode ser ofensiva. Por exemplo, o termo racismo, ele é ofensivo. E se eu usar
a lógica de dizer que toda pessoa que é negra, ela é inferior, eu estou usando a dedução, né? Eu estou generalizando e eu estou sendo ofensiva, sim, com as pessoas negras.